Graças a Deus, nós saudamos a todos os presentes e aos amados irmãos, irmãs ou visitantes que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Nós convidamos aos amados irmãos nesta hora a abrirem a palavra do Senhor. Se você não tiver uma Bíblia, você pode ler com quem está do seu lado, vai ajudar, enfim. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, a partir do verso 26, leremos até o 33. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 26 até o 33. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Até aqui. Senhor Deus e Pai, nos abençoa, ó Deus, na meditação da Tua palavra, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos assista, ó Deus, em todas as coisas, que seja Ele a falar, que os nossos corações, ó Deus, sejam solos férteis para a Tua palavra, que Tu fales a cada um aqui presente, porque o Teu Espírito conhece a necessidade de cada um. É a oração que nós fazemos e já Te agradecemos por tudo que irás fazer em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Queridos, esse trecho da palavra que nós lemos, ele um pouco acima deste trecho, a partir do versículo 26, o Senhor fala sobre o reino de Deus, porque havia uma pergunta sobre quando havia de vir o reino de Deus, feita por fariseus, né? Os fariseus eram homens zelosos do cumprimento da lei, porém, em sua grande maioria, reprovados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da hipocrisia, porque eles faziam para que os outros vissem, mas os seus corações não eram sinceros para com Deus. Então, eles tinham isso é uma introdução, vamos dizer, para a gente chegar aonde a gente começou. E o Senhor, Ele diz que o reino de Deus estava entre eles. Interessante. Nós não lemos, mas é uma pequena introdução, porque depois dessa fala para os fariseus, o Senhor vai falar aos discípulos. Só aos discípulos. E essa palavra que foi lida foi uma palavra falada para os discípulos. Mas a que eu estou comentando agora foi para os discípulos ouvirem, mas também para os fariseus que o interrogaram. Eles queriam o reino,
Jesus fala que o reino estava ali entre eles. Claro que o Senhor estava falando dele mesmo, né? Jesus Cristo. Guardem uma coisa, queridos, não existe reino de Deus sem aceitação do rei. Você nunca verá o reino de Deus se primeiro você não vê ou não vir, aí o verbo é mais complexo no português, Jesus como o rei desse reino. Nunca vai ver. Você só pode ver o reino, entrar no reino, fazer parte do reino, se Jesus for o rei desse reino. O reino estava ali, Jesus, mas eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam Jesus. Né? Jesus, olha, ele não vem com aparência exterior. Estava falando para os fariseus. Então a gente está falando aqui para dois grupos, vamos dizer assim, né? Para a igreja entender, ele está falando de um grupo que estava vendo o rei, mas não o considerava o rei. Né? E diz, olha, ele não vem com essa observação, aparência exterior. E essa expressão no grego, ela tem o sentido de alguém que pega, por exemplo, uma lupa para pesquisar minuciosamente se é aquilo mesmo. É uma observação minuciosa. E Jesus está falando, vocês estão vendo assim. Vocês querem me colocar à prova, pesquisar, olhar dessa forma, como se eu precisasse da aprovação de vocês para dizer que eu sou o rei. Entendeu? Em seguida, queridos, o Senhor ele vai então conversar com os discípulos. E os discípulos ficaram assim, Senhor, quando vai ser o dia do Filho do Homem? Né? Do Senhor Jesus era como ele era chamado também, Filho do Homem, expressão. Filho de Deus, Filho do Homem, as duas naturezas. E o Senhor começa com exemplo de Noé. Ele começa a dar exemplo de Noé. É interessante como o Senhor usa as Escrituras, né? O Senhor vai dar exemplos do primeiro livro da Bíblia. Do primeiro livro da Bíblia. Né? Ou seja, ele está usando exemplos aí de mais de 2000 anos antes dele. Né? Ele é eterno, mas estou falando ele encarnado, ele como verbo encarnado. Quando ele fala de Noé, e de aproximadamente 2000 anos, quando ele vai falar de Abraão e Ló. Então está tudo válido, hein? Nós não estamos na lei, mas a Escritura ela não pode ser anulada. Ela tem que ser aplicada para as nossas vidas. Ele, antes desse versículo, ele diz assim, olha, convém que o Filho do Homem padeça e seja reprovado por esta geração. Naquela época. Hoje não está diferente. Jesus é reprovado. Né? Para alguns, Jesus existiu, foi um profeta. Só isso. Assim como tantos outros. Para alguns, ele existiu e ele foi um mero agricultor. Ele foi um agricultor, um homem do campo. Para outros, é um mito. É tudo construído. Ele sequer existiu. É a reprovação de uma geração. É um dos sinais. E aí o próprio Senhor Jesus vai falar sobre os dias de Noé, para que os seus discípulos, né, hoje somos nós que estamos seguindo ao Senhor, o Senhor começa então a falar sobre Noé, em que os capítulos 6 e 7 de Gênesis, não precisa ir lá, é que vão falar sobre Noé e o já conhecido dilúvio, não é isso? Noé e o dilúvio, que acabou toda aquela geração e 8 almas foram salvas. Mas o Senhor Jesus não estava querendo ensinar sobre Noé, não é? Porque todos conheciam a comunidade, ali era tudo de judeu, israelita. Quando ele falava Noé, todo mundo sabia. Quando ele falou Ló, aqui, né? Lembrai-vos da mulher de Ló, que é o ponto principal da mensagem. É este versículozinho pequeno, o 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus só falou isso. Ele poderia fazer um sermão sobre isso, ele não fez, ele só falou assim, ó, lembra da mulher de Ló. Ponto. Vocês sabem, né, o que está falando.
Então, a palavra diz, amados, que aqueles homens na época de Noé, que é o primeiro exemplo que ele vai dar, porque ele diz que do mesmo modo que aconteceu nos dias de Noé, será também quando o Filho do Homem tiver para vir, para se manifestar. Tá? Que é no versículo 30. Versículo 30 ele diz assim, será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar, né? Ou de se revelar. Essa palavra no grego é uma palavra prima da palavra Apocalipse. É uma pequena variante do Apocalipse, que por sinal é o último livro da Bíblia, né? E que as pessoas, quando querem dizer que as coisas estão estranhas, é um cenário apocalíptico, cenário do fim. Então, quando o Filho do Homem se manifestar, ele está falando do fim. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Mas nós sabemos, amados, que comer e beber é natural, nós precisamos para o nosso sustento, senão o corpo, né? A palavra saco vazio não para em pé, né? Então, você tem que comer. Casar, algum problema nisso? Nenhum. Não há problema nenhum nisso. Assim como nós lemos no 28, que aí ele já traz para Ló, que é um tempo depois de Noé, mais para frente. Comiam, bebiam, e aí é acrescentado algumas outras ações. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Só coisas boas. Que sociedade! Meus queridos, isso tudo acontecia com Deus à parte. Aquela sociedade não queria Deus. E não era por falta de conhecimento de Deus. Deus sempre esteve presente na história. Vocês pegam o livro de Gênesis, as descendências todas conhecem Deus. Todo mundo. Não é? Você vai pegar a descendência de Sete, porque Abel morreu, né? Sete, Enos, o nome do Senhor começou a ser invocado. E Caim também, que teve uma descendência, conversou com Deus. Preferiu seguir sua própria vida. Criou uma cidade, deu o nome da cidade ao nome do seu filho, Enoque, que não é o Enoque que foi arrebatado. Tá? Ele falou, não, eu quero ser eu mesmo, deixa eu fazer. Então Deus sempre foi conhecido dos homens. Só que os homens faziam todas essas coisas sem considerar Deus. No primeiro exemplo que o Senhor Jesus usa sobre Noé, a palavra de Deus, os irmãos não precisam ficar, porque vai estar gravado, a palavra de Deus em 1 Pedro 3, 19 a 20, né, em algumas versões de maneira indireta, em algumas versões de uma maneira mais direta, diz que o Espírito de Cristo estava sobre Noé, naquela época, e que se pregava aqueles mortos para que eles vivessem. Noé, queridos, levou para construir a arca que Deus mandou, não se sabe com precisão, mas em Gênesis 5:32 diz que Noé tinha 500 anos quando gerou a Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos dele. Não se sabe se aquele versículo está dizendo que foi naquela idade eles tinham os 3 filhos, ou ele começou a ter o primogênito ali, depois veio um, veio o outro. Mas se sabe que com 500 anos ele gerou a Sem, Cão e Jafé. E em Gênesis 7:11, que é quando ia cair o dilúvio, a arca estava concluída, a palavra diz que Noé tinha 600 anos. Amém? Ele tinha 600 anos. Porque depois que o Senhor, Gênesis 5:32 é o último versículo de Gênesis 5, o Senhor vai falar da extrema corrupção que tinha naquela época. Como o coração do homem era mau, é o capítulo 6. E o Senhor disse, olha, eu vou destruir tudo, só a Noé, que o Senhor falou, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era justo no meio daquela geração. Então, das pessoas que conheciam falar de Deus, não é que Noé merecia, tudo é graça, hein? Tudo é graça. Noé achou favor aos olhos do Senhor. O Senhor olhou e viu que era um homem diferenciado, que se preocupava em
ser piedoso, em não se contaminar com aquele mundo. Mas o mundo prosperava, comia, bebia, tinha tudo. Tinha tudo. E tinha muita maldade. Muita maldade. Nós vamos explorar um pouquinho mais essa questão da maldade. A palavra diz, em 2 Pedro 2,5, que Noé foi chamado de pregoeiro da justiça. E diz que durante esse tempo da construção da arca, pregava-se. Então a arca pode ter durado, alguns estudiosos, entre, por exemplo, 50 e 100 anos para ser construída, 60, 70, porque foi logo depois que é dito da palavra que Noé tinha os 3 filhos, não se sabe se já gerados ou a partir dali exatamente, a Bíblia não deixa isso claro, mas sabe que com 600 veio o dilúvio, construía-se uma arca e se pregava para a geração. Você já pensou, irmãos, uma pregação, né? Vamos colocar aí 70, 80 anos e a igreja, entre aspas, não aumenta. O homem está trabalhando para Deus, hein? Noé está fazendo tudo que o Senhor mandou. As medidas, as madeiras, ele, os filhos, e tinha umas 3 esposas dos filhos e a esposa de Noé. 8 almas. Mas a pregação está. Só que ninguém está nem aí para a hora do Brasil. Ele está pregando. Ele não está pregando um dia, nem um domingo, nem décadas pregando. E ninguém vem. É o Estado, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Na Almeida Revista Atualizada vai estar esse verbo jaz no maligno. Daí a palavra jazigo. O que tem no jazigo? Morto. O mundo está morto no maligno. Mas enquanto isso, prega-se. Prega-se, porque vai ter um escape. O escape é ao modo de Deus. O escape é ao modo de Deus. O homem não sabe escapar, meu irmão. Não foi Noé da cabeça dele. Nem chovia ali. Né? Não foi da cabeça dele. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus para o homem. A geração, né, consumiu a todos. Né? O Espírito de Cristo estava sobre ele. Por isso que havia pregação. A igreja só prega porque o Espírito Santo está. Se não tira o Espírito, ninguém vai nem... Acabou a igreja. Só com Deus presente que o homem consegue fazer alguma coisa. Então são homens falhos, são vasos de barro, todos nós, vasos de barro, como Paulo se achava, frágeis que Deus usava. Não é? Nós vimos em outra EBD que como é que Paulo foi parar na Galácia? Em grande enfermidade na carne. Paulo não estava lá com a saúde 100%, não. Ele estava com a saúde fraquinha, muito doente, a ponto de poder ter sido uma tentação ele ser uma repulsa, as pessoas não quererem ouvi-lo por causa da sua enfermidade. Entretanto, olha quanto cresceu, quanto a igreja, não é? Olha quanto cresceu, comiam, bebiam. Imagina, irmãos, vamos trabalhar aí numa média 75 anos de pregação e construindo a arca. A igreja está trabalhando para Cristo, o negócio da igreja é com Jesus, é com Deus, né? Mas ela come, ela também se veste, ela tem, né? Tem as suas necessidades, mas tem um mundo desenvolvido lá fora, cheio de tecnologia, que não quer saber do Senhor. Mas a palavra está sendo pregada. Não interessa se ninguém está vindo. Até o dia, diz a palavra, que veio o dilúvio e consumiu a todos. Eu vou ler o 29, mas nós vamos também chegar lá. Todo mundo sabe a história de Ló, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, porque Sodoma e Gomorra é um pouco mais na frente, Ló era sobrinho de Abraão, no dia em que ele saiu, caiu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Interessante, a palavra dilúvio trazida para o grego é cataclismos.
Não? E hoje a gente sabe o que é um cataclisma. É algo que causa mudança no solo, na geografia do planeta Terra. São essas, tudo que você possa imaginar, grande, que abre fendas, né? O mar muda de posição, é coisa tremenda, e quase sempre seguida de muita morte e pouquíssimos sobreviventes. O que aconteceu foi um cataclisma, muita morte, poucos sobreviventes, e só sobreviveram porque deram ouvidos a Deus. Os irmãos estão entendendo? Um juízo vem sobre toda a terra, meu amado. Só vai sobreviver, não é o esperto que vai sobreviver. Não é quem tem uma saída, não é construir bunker. Os poderosos estão construindo bunker debaixo da terra, a não sei quantos metros, com ligas metálicas altamente especiais que suportaria uma guerra atômica. Ele não deve ter lido a Bíblia. Não deve ter lido a Bíblia, porque a Bíblia diz que quando vem o cataclismo, não sobra nada. Só Noé que fez o improvável, continuou com Deus. O interessante, não é, irmãos, que, preste atenção, tanto no caso do fogo e enxofre, como no caso do dilúvio, é repentino. O interessante, como é que era o dia anterior? Um dia normal igual aos outros. Já prestou atenção nisso? O dia anterior ao fim vai ser um dia igual a todos os demais. E isso vai levar o homem cada vez mais a dizer, reprovar. Isso não existe. Né? Como Pedro vai falar isso? E aquela promessa que o pessoal dizia, que Jesus vem, que não sei o quê. Rapaz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso aí esquece. Quando Jesus fala em breve, não quer dizer que é amanhã não. Pode ser amanhã, pode ser. Mas uma coisa é certa. Quando ele vem, não dá mais tempo de nada. Esse é o problema. Quando acontecer, não dá mais tempo. Quem selou a arca foi Deus por fora. Foi Deus por fora. Então, o que eu quero dizer, amados, que o dia que antecede é um dia igual a qualquer outro dia, como hoje. Não vai ter assim, rapaz, o dia está ficando diferente. Semana que vem também está mudando. Aí dá tempo de... eu acho que os crentes estão certos. Não, é um dia igualzinho a qualquer outro. Igualzinho a qualquer outro. Porque o problema não está com a terra, o problema está com o homem que habita na terra. O problema está com o homem que habita na terra. Os irmãos percebem também que quando a arca é levantada, por causa da chuva e por causa das fontes de águas que foram abertas, esse navio ele não tinha leme, direção. Já percebeu isso? É como se fosse um navio à deriva. Deus está no controle. Só entra aí, meu amigo. Faz o que eu te mando, obedece, fica aí. Porque no navio moderno, você tem ponte de comando, passadiço, leme, você vira o leme para cá, faz a tua rota. Ali não tinha isso não. A arca vai pousar onde Deus quis que pousasse, no Monte Arará. Mas nenhuma vida se perdeu. Nem uma vida se perdeu. Né? Entrai pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por esses caminhos que levam à perdição. Então, amados, ali a palavra era cataclisma. A gente viu aqui também que o dia anterior a tudo isso era um dia normal, igual a qualquer outro dia. Aí a gente vê assim, por que o Senhor não explica, o Senhor, que eu falo, o Senhor Deus não explica, que tanto mal era esse que acontecia, que justificam a destruição tão grande como essa? Meus amados, nós estamos num tempo e caminhando para mais ainda, que naquela época, assim como será nos dias da vinda do Filho do Homem, o mal, ele será e já é normalizado. Entendeu? Não é algo que cause surpresa. Causa surpresa para mim, para os filhos de Deus.
Mas para o mundo, está tudo normal. Porque a iniquidade é o padrão. Iniquidade é o contrário de equidade. Equidade tem a ver com justiça, com não se fazer acepção, com ser justo. Iniquidade não. O padrão virou iniquidade. O padrão virou tudo que é contrário a Deus. Então comiam, bebiam, casavam, se edificavam, ciência se multiplicava, mas o homem cada vez mais podre. A vida humana, um mal terrível. Um mal terrível, meus amados. A gente viu aqui uma amostra que o próprio Senhor cita como exemplo. Lembrai-vos, né, lá do período que aconteceu nos dias de Noé. Então aquilo ali serve de quê? Vai ser também assim na vinda do Filho do Homem. Houve aviso para aquela geração? Houve, e não foi por pouco tempo, não. A palavra fala que ele construía a arca e havia pregação, havia anúncio, mas ninguém dava bola, não acrescentou, né? Poucos os que se salvam, né? Então a palavra, agora a gente vai trazer um pouquinho para Gênesis 18 e 19, que é o caso de Ló, porque lembre-se que o Senhor vai dar 2 exemplos, é o Senhor Jesus quem dá os exemplos aqui, né? Como também da mesma maneira nos dias de Ló. Lá em Gênesis 18, amados, vão aparecer 3 anjos, ninguém precisa ir, tá? Em Gênesis 18 vão aparecer 3 anjos à pessoa de Abraão. Um desses anjos é o Senhor, tá? É uma forma do Senhor aparecer, chama-se teofania. Ninguém viu a Deus exatamente como ele é. É uma forma. 3 anjos, um era o Senhor, ele aparece para Abraão. E ele anuncia a Abraão também essa destruição de Sodoma. Né? É ali que tem aquela série de intercessões que Abraão se dirige a Deus, começa com 50 e vai até 10, pedindo para Deus não destruir a cidade se ali existirem 50 justos. O Senhor fala, se tivesse 50, por amor dos 50, eu não destruirei. Aí cai para 45, eu também não destruirei. Aí cai para 30, eu também não destruirei. Cai para 20, eu não destruirei. E a cada vez que ele vai perguntando, ele vai, né, se humilhando mais e mais. Senhor, só mais essa vez, não me fulmina. 10, eu não destruirei. Deus é justo, amados. Deus é justo. Em 2 Pedro, a gente vê a conexão que tem Pedro com isso, né? Jesus, Pedro, um apóstolo, lá na frente, já muito depois da ascensão de Jesus, e a Bíblia toda conectada. A gente está falando de uma coisa só. Pedro, 2 Pedro 2, 7 e 8, vai dizer que Ló era um homem justo e que afligia a sua alma todos os dias diante do que ele via. Tá? É importante aqui apenas uma observação, porque alguém pode querer, assim, não, mas a vida dele, ele escolheu o lugar errado quando se separou de Abrão, né? Depois o que aconteceu quando ele consegue fugir, ele e as 2 filhas, que a gente vai ver que são os únicos sobreviventes. Né? A Bíblia ela pega exemplos de vidas de pessoas falhas e traz para a situação presente, para sempre mostrar que todos são falhos. Mas é um homem que se arrependeu, não tenha dúvida. Todos os dias ele era como um juiz da cidade, se sentava à porta, e ele via que ali, naquela região, enfim, amados, a coisa ali estava difícil, né? A palavra diz que havia não só os pecados sexuais gravíssimos que eles cometiam naquela cidade de Sodoma e Gomorra, como nas cidades circunvizinhas, como lá no profeta Ezequiel, não sei se eu anotei, mas o profeta Ezequiel vai dizer que nessas cidades, Ezequiel 16, 49, depois os irmãos vejam, Deus vai dizer que a maldade de Sodoma foi a soberba, a fartura de pão e a abundância
de ociosidade, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Então, além, o topo da maldade é sempre a soberba. O pecado sexual era fruto da soberba, porque a soberba é o homem que assume o controle. Eu me garanto, soberba, fartura de pão. O Senhor não tem nada contra a fartura de pão. Agora, ociosidade já começa a complicar, porque eu sempre vejo na Bíblia Deus falando de ocupação e trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. João 5,17. E eles não precisavam, hein? E, além disso, da cidade ser opulenta, rica, sempre há pobre necessitado. O que é que eles dizem? Ninguém esforçava a mão para ajudar um pobre ou necessitado. Isso está em Ezequiel 16:49, quando o Senhor, por meio do profeta Ezequiel, repreende Samaria e Jerusalém. Ele faz essa comparação. Então a gente fecha aqui o cerco, como é que era essa cidade de Sodoma e Gomorra, e que Ló aborrecia a sua alma todos os dias por ver aquela situação. Tá? Como Ló foi para lá, é um outro estudo, né? Mas houve contenda entre os pastores de Abrão, seu tio, os pastores de Ló, eles eram ricos. Abraão disse, olha, você escolhe o lado que você quiser, Ló, e eu vou para o outro. E aí ele olhou para aquelas campinas lá, tudo verdejante, falou, é aqui que eu vou ficar, aqui está bonito. Né? Isso mostra o homem sempre, quando só o coração do homem fala, sem Deus. Já Abraão foi pela fé, para onde Deus mandar. Sai da tua terra, da tua parentela. Para onde eu vou? Não interessa, vai para onde eu mandar. É o que anda pela fé. Até que Abraão entendeu que a herança não era nem aqui na terra, está lá em Hebreus 11, era uma cidade celestial, louvado seja o nome do Senhor. Deus mostra a ele uma cidade celestial. Ele não recebeu nem um pé de herança quando ele estava aqui. Né? Embora os descendentes lá, 400 e tantos anos depois, habitassem em Canaã. Quando ele peregrinou naquela terra, queridos. Como é que foi essa história de Ló? Lembra que eu falei que chegaram 3 anjos para conversar com o Senhor, com Abraão? E um deles era o Senhor? Enquanto Abraão estava resolvendo ali com o Senhor as questões de... Por que Abraão estava intercedendo por Sodoma? Por causa do sobrinho, né? A intercessão, meus amados. Intercessão, oração intercessória. A gente vai ver que Deus ouviu a oração de Abraão, tá? É porque Abraão quis parar em 10. Se ele continuasse, talvez Deus chegasse. Tem um que eu... Mas ele parou em 10 porque já tinha perguntado mais 5 vezes. Não queria passar vergonha mais do que já tinha passado diante do Senhor. Os 2 anjos foram ordenados a ir à cidade de Sodoma. E Ló, quando viu, ele ficava à porta da cidade, né? Aqueles anjos estavam em forma humanas, tá? Eles comiam. Lembra que Paulo está dizendo, olha, alguns recebem anjo em casa e nem sabem. Tal. Fica aqui, mamãe, tal, é um anjo. Você nunca mais vai saber onde está aquela pessoa. Cadê fulano? Não. Só apareceu aquela vez. A palavra diz que eles iam dormir na cidade, à noite. Não, a gente vai dormir na rua. Ló insistiu, não, vamos lá para casa. Tardezinha, não, vamos, por favor, faço questão de receber vocês. Não, a gente vai dormir aqui. Aí recebeu. E aí tudo bem. Só que os homens da cidade ficaram sabendo que chegaram 2 varões que não eram de lá. E lembram que eu falei, eles eram totalmente pervertidos. E a palavra de Deus, queridos, é um detalhe importante. Não era um grupo, uma faixa etária que era pervertida. A palavra vai dizer que do homem mais novo ao homem mais velho. Lê depois, por curiosidade lá, Gênesis 19. Um grupo do pessoal dos 15 aos 30 anos. Não. Do mais novo ao mais velho, o pessoal já estava com a mente cauterizada ali, não tinha mais jeito. A ordem subiu até Deus. A maldade de Sodoma e Gomorra, que nós já vimos que não era só pecado sexual, era pecado sexual, fartura de pão, abundância de ociosidade
e falta de ajuda ao necessitado. Talvez até Deus quebrasse o galho se eles ajudassem pelo menos os necessitados, desse chance, mandasse lá um Jonas, né? Não é da época, estou fazendo aqui uma hipótese, um profeta para anunciar, olha, arrependo-se, há tempo, mude. Né? Deus é assim, Deus sempre dá um tempo, né? Deus sempre dá um tempo de arrependimento. Lá nas cartas do Apocalipse tem uma que vai falar de Jezabel. O Senhor diz, eu dei tempo a ela para que se arrependesse. Mas ela não se arrependeu, mas o Senhor deu tempo. Ela e os filhos dela. Aí o Senhor acabou com a vida dela. Meus amados, esses dois homens entraram e preparou-se a comida, aqueles homens eram visitantes, né? Ele sabia, e os homens então passaram toda a informação para ele. Abraão já sabia, porque Deus já tinha avisado Abraão. Interessante que quando Deus avisa isso a Abraão, as coisas de Deus são interessantes, né? Nem estava aqui na pregação esse assunto, mas me veio à mente. Ocultaria eu, diz o Senhor, alguma coisa ao meu servo Abraão? O que Deus está falando, amados? Quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor não oculta as coisas. Ele avisa para os servos. Isso está nos pequenos profetas também. Sabe aquela turma? Miqueias, Naum, Sofonias, ninguém lê aqueles livros, né? Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jonas, Obadias. Obadias é um capítulo, né? Obadias, tá? Entendeu? Está lá escrito. O Senhor não fará nada sem antes anunciar os seus servos, os profetas. Isso aqui já está anunciado para a gente? Já. Então a gente já sabe. Não vai dizer novidade. Não, lembre-se que não dá tempo. No dia que for, vai ser um dia semelhante ao dia anterior. Sol, chuva, dia normal. Tá? Então o Senhor não explora a questão da iniquidade, porque a iniquidade ela passa a ser normalizada na sociedade. Virou normal. É tudo normal. Vida que segue. O importante é ganhar dinheiro, é construir, é plantar, fechar negócios, casar e dava-se em casamento. Vamos casar várias vezes, 10 vezes, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, e vai embora. Várias vezes. Está tudo certo. Vai embora, deixa Deus de lado. Deus está sempre com a mão estendida. Sempre com a mão estendida. Não é? Porque as coisas quando acontecem, Deus fala assim, ela subiu até os céus. É como se fosse algo tão profundo já. Chegou num nível que não dá mais. Chegou num nível que não dá mais. Essas coisas, elas acontecem. E tudo foi contado. Então, olha, nós viemos, nós estamos com pressa. Uma coisa que chama atenção, quando lá os homens sabem, o que é que os homens fazem? Vão lá para a porta da casa do Ló. Não, tem 2 visitantes aí na cidade. Queremos esses homens. Só que eles não sabiam que eram anjos, né? Homens com poder para destruir a cidade por ordem do Senhor. E o Senhor tinha pressa. E aí Ló, em algum momento, sai. Não, porque Ló já era um senhor ali naquela altura. Não, e tal. E aí a coisa começou a apertar. Né? Tem a questão das filhas. Vamos dar as filhas. É uma questão do Oriente. Né? O pastor já explicou até para a gente. Existia um costume que o visitante era de total responsabilidade do dono da casa. Ele tinha, se acontecesse algo ao visitante de uma casa no Oriente, você talvez perdesse a sua própria vida. Então, às vezes, dependendo da situação, isso vai acontecer para facilitar. Eu estou falando de Gênesis 19. Quer ver um exemplo? Juízes 19. Fácil de gravar, né? Mesmo capítulo. Lê depois Juízes 19, você vai ver essa mesma situação. Mesmo essa situação. Que geração ruim, mas não precisa ir lá. Só anota por curiosidade. Gênesis 19, Juízes 19. Mas o que acontece? Os anjos puxam Ló para dentro e fecham a porta. Sai daí, meu amigo. E fere de cegueira aqueles homens. Eles ficam cegos, perdidos. Os homens poderosos, anjos do Senhor. Né? O anjo do Senhor não se adora anjo do Senhor. Não é para adorar, anjo não foi feito para adorar. Anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus. Então ele está trabalhando em favor de Ló. Hão de herdar a salvação. Jesus está falando isso aqui agora por quê, amados?
Porque ele está dizendo, na minha manifestação, no Apocalipse, que é uma palavra que não é exatamente Apocalipse, mas é como parecidíssima, é uma coisa apocalipcat, uma coisa do grego que não interessa, é uma curiosidade para nós, porque fala das coisas do fim, as coisas que em breve hão de acontecer, o livro do fim. E lá, no Apocalipse 20, para onde é que vai o diabo, o beijo, falso profeta? Lago de fogo, enxofre. Sodoma, quais foram os elementos? Fogo, enxofre. Isso é uma amostra grátis do que vai ser no fim. Sabe o remedinho que o médico te dá, amostra grátis? 5 comprimidos, mas ele tem 60, só que ele dá uma amostra grátis para você. Amostra grátis. Num caso real. Então nós já sabemos o fim. Não precisa de um profeta avisar de novo. Já somos sabedores do fim. Se vai acontecer na minha geração, na do meu neto, neta, daqui a 500 anos, o tempo não pertence a gente. Não é? Atos, capítulo 1, Lucas vai dizer o quê? Que Lucas escreveu Atos. Ele vai dizer, porque os apóstolos perguntaram para Jesus, Jesus, será nessa época que tu restaurarás a Israel? Aí Jesus falou o seguinte para eles educadamente, não vos compete saber os tempos e as estações que foram estabelecidas pelo meu Pai. Não é da vossa competência, não era nem para estar perguntando, mas já que perguntou, eu vou responder. Atos capítulo 1. Vai e faz o trabalho que tem que fazer, pregoeiro da justiça. Nós temos que ser pregoeiro da justiça. E quem é a justiça de Deus? Romanos 10, Jesus Cristo. Justiça de Deus é Jesus Cristo. Romanos capítulo 10. Mas tem um povo que quis estabelecer a sua própria justiça. É qualquer outra que não seja Jesus. Qualquer outra que não seja Jesus é outra justiça. Mas a justiça de Deus é Jesus Cristo. Então, estamos ligados em Cristo, somos justos. Por isso que Paulo, todo o tempo, vai falar aquelas expressões que nós falamos. Em Cristo, no Senhor, falo nisso, naquele que me fortalece. Porque ele está dizendo assim, eu estou ligado nele. Videira, fazemos parte. O corpo, ele é o cabeça. O sangue dele está circulando no corpo. Vida, sangue é vida. Aonde o sangue não chega, necrosa. Cristo, justiça de Deus. Meus amados, quem estava dentro da casa de Ló? Com certeza, a mulher de Ló e as 2 filhas de Ló, que a palavra diz que eram virgens. Porém, a Bíblia também dá margem, e aí é a questão interpretativa, de cada comentarista, que os 2 futuros genros também estavam dentro da casa, porque, ele diz assim, e Ló saiu para avisar aos 2 genros. Por quê? Porque as meninas eram comprometidas com eles. Então, aparentemente, esses 2 genros eram pessoas que talvez não fossem tão contaminadas, porque o aviso foi dado para eles. Dentro da casa, aparece assim, a igreja. O aviso veio para a igreja. O mundo já se decidiu. Eles querem comer, beber, construir, edificar, plantar, colher, fazer toda iniquidade, normalizar, só não me querem. Eles não me querem. Eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então venho para vocês. Então não se sabe ao certo se eles estavam também na casa, tá? Mas sabe, a palavra diz que as meninas eram virgens e eles seriam os futuros genros. Ou seja, eles já estavam, de certa forma, as meninas comprometidas com esses 2 varões. Então Ló avisou os 2 varões. Se dentro da casa ou fora, eu imagino particularmente que era em algum cômodo dentro, em que não houvesse contato. Por quê? Porque lá fora, embora os homens estivessem feridos de cegueira. Talvez ele tivesse que sair na casa dos 2, não sei. Mas não vem, esse é o caso. O importante é, eles foram avisados? Foram avisados. Eles tiveram o privilégio, amados, de serem avisados. A cidade vai ser destruída por fogo e enxofre por ordem de Deus. Por quê? Porque os próprios anjos dizem para ele, você tem algum parente aí? Sogro, sogra, genro, tudo. Papagaio, o que é que você tem aí?
Tem parente aí, amigo? Avisa para os parentes. Porque Deus gosta de salvar a casa inteira, amados. Isso está na Bíblia, né? Lembra Atos 16? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa. A meretriz Raabe, o que ela pediu? Moço, o contrato é entre a gente, mas eu tenho pai, mãe, tem um monte de gente. Ó, eles serão salvos, desde que eles fiquem dentro da casa. E foi todo mundo salvo, porque ficou dentro da casa. Corpo, igreja. Vai para fora, vai para o mundo. Tem a menor chance. Avisou. O que é que os meninos fizeram de Ló? Zombaram dele. Não deu crédito. Porque a própria Bíblia já diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Então nem todos creem, né? Nem todos creem. Isso pode falar também, amados, que dentro do ajuntamento solene tem descrentes. Ouvem, tem a chance de ouro, a maior chance. Qual o bem maior nosso? A vida. Não é a sua conta, não é nada. Vai ser tudo destruído, o banco vai ser destruído também. O ouro, a barra de ouro vai ser tudo. Nem planta nasceu mais ali. Onde era Sodoma e Gomorra, nem planta. Os garotos não deram crédito, mas foram avisados. Estou falando garoto, mas imagina que sejam adultos. Não deram crédito. Estou fazendo um resumo. Amados, dormiram e no dia seguinte, cedo, saíram. Saíram, meus amados. E ao saírem, né, a gente já sabe aqui qual era a situação dessas cidades, que elas, enfim, ao saírem, alguma coisa de estranho vai acontecer. Já vimos que daquele grupo de Ló, esposa, 2 filhas e 2 genros ficaram para trás. Perderam a chance de ouro. Não deram crédito a Deus. Né? Não deram crédito a Deus. A palavra de Deus, antes por isso que eu falei os versículos-chave aqui, eu lembrai-vos da mulher de Ló. A palavra de Deus, queridos, ela vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 9, sobre tempos trabalhosos e difíceis. 2 Timóteo, quando Paulo escreve a sua última carta, já muito próximo à sua morte. Muito próximo à sua morte. E a última carta que Paulo escreve, segunda carta de Paulo a Timóteo, 3 de 1 a 9, ele vai falar de tempos trabalhosos, tempos difíceis, e os homens serão amantes de si mesmos. Vai ser muito parecido, se é que não já é, com os dias que antecederam o cataclismos, o dilúvio e o fogo e enxofre, e já está apontando lá para o lago de fogo e enxofre. Porque não foi só o diabo, o falso profeta, né, e a besta. A palavra vai mais para finalzinho ali da leitura dos livros. Todos quantos não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro foram lançados no lago de fogo e enxofre. É os que se justificam pelas suas próprias obras. Nós já dizemos que a nossa justiça é Jesus Cristo. Não tenho outra justiça. Eu não tenho bem maior do que o Senhor Jesus, que é a vida. Esse é o bem maior. Ele é a vida eterna. Paulo vai dizer isso, mas Paulo vai chamar a atenção para algo muito interessante, segundo Timóteo, do 3, de 1 ao 9, que são os versículos 4 e 5. Porque eles dizem que vai ter homens ali que são amantes mais dos deleites do que a Deus. Nos versículos 4 e 5 do 2 Timóteo capítulo 3. Ou seja, esses homens, eles são divididos. Eles amam a Deus também e amam os deleites do mundo. O que Jesus falou? Não podeis servir a 2 senhores. E se você está dividido para Jesus, você está do lado de lá. Tá? Se tem dúvida quanto a isso, não, eu estou no muro, Jesus. Ainda não pulei para o lado de lá, não, você já está lá. No muro e do lado de lá é a mesma coisa. Não dá para habitar. Jesus limpa o coração do homem para ele habitar no coração do homem. Tá? Então os homens... Aí a palavra diz ainda, como é que esse pessoal consegue aparentemente servir a 2 senhores? No próprio 3,5 lá de 2 Timóteo diz, com aparência de piedade. Aparência de piedade. Né? Olha um pouco do fermento levedando toda a massa. Paulo fala, né? Aparência de piedade. Você olha para ele, aparentemente vai ter um monte de gente com fé. Você só olha a carinha assim,
Se bater uma foto, um retrato, você é um santo homem de Deus, não é? Um santo homem de Deus. Por quê? Porque Paulo já diz, não sou eu que estou inventando, tudo o que eu estou dizendo está na palavra de Deus. Aparência de piedade. Aparência de piedade. Mas, na verdade, eles são amantes, eles acham que conseguem amar a Deus, não conseguem, amados, não conseguem. Não conseguem. Por isso que Paulo falou, a lei se cumpre e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? É isso. Aí você cumpriu toda a lei. Contra essas coisas não há lei, fruto do Espírito. Contra estas coisas não há lei. Com Jesus não há lei, é graça. Não há nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não é? Não há condenação. Não há condenação, queridos. Isso está escrito. Né? Aqui para Jesus. O pessoal tem que almoçar. Tem que 11h26 ainda. Me perdoem que a palavra foi um pouco longa. Eu já falei isso aqui, talvez umas 2 vezes, mas nem todo mundo ouviu. E é importante para o que a gente quer dizer aqui, tá? Para o que a gente está trabalhando na palavra de Deus. Luana vai lembrar, porque eu lembro que eu falei isso para a Luana, expliquei para a Luana. Palavra cosmético. Está lembrado, Luana? Não está lembrado. Falei numa quinta-feira. Cosmético. Toda mulher, por excelência, sabe o que é um cosmético. De onde vem a palavra cosmético? Do grego cosmos. O que é cosmos? Mundo, sistema. Um sistema feito para enganar. O que é que o cosmético faz? Ele tapa aquilo que a gente acha feio. Um negocinho aqui. Isso aí, eu, se fosse usar do jeito que eu sou feio, tinha que usar 1 quilo de cosmético. Cosmético. Tira a máscara, aí você vai ver o verdadeiro. Tira a máscara, aí você vai ver a verdade, amado. Daí a palavra cosmético. Ela não é usada pejorativamente, tá? Continue a usar cosmético. Não tenho nada, tá, queridos? Não tem problema nenhum, mas estou só fazendo uma comparação. Ela vem de cosmos, que significa mundo ou um sistema estabelecido para maquiar, para que você não veja a verdade. Deu para entender? Mas Isaías diz que a máscara vai cair. Está lá em Isaías. O dia que o Senhor tirar a máscara das nações, no dia que o Senhor tirar a máscara das nações, aí você vai dizer, aquele que eu tanto admirava, aquelas nações, aquelas... querido, o negócio é que quando o juízo vem, o aviso é dado assim, há 1000 anos antes. Ele é dado e relembrado, porque não diz assim, é amanhã. Esse é que é o problema. Não diz assim. O dia que você está vivendo, crendo ou não crendo, é um dia normal. No dia que vem, acabou. No dia que vem, acabou. Essa expressão, queridos, lembrai-vos da mulher de Ló, que o Senhor usa num versículo, né? Lembrai-vos que todo mundo sabia o que aconteceu. O que aconteceu com a mulher de Ló? Está todo mundo saindo. Ló também difícil. Espera mais um pouquinho, não sei o quê. Os anjos tiveram que pegar a mão. Meu amigo, vamos. O Senhor mandou a gente destruir. Saíram. Agora havia ordem. Palavra de Deus. Olha, é para a salvação da vida, hein? Não olhem para trás. Não olhem para trás. Era para eles irem para uma cidade, para um monte. Ló, não, meu senhor, talvez por causa de idade, a Bíblia não entra em detalhes. Vamos ali para Zoar. Zoar é uma pequena cidade na redondeza, que provavelmente mais na frente foi atingida também, mais na frente. Mas enquanto Ló ficou lá, a Bíblia diz, não olhe para trás. E a mulher de Ló, em determinada parte da fuga para a vida, a fuga era para a vida, ela olha para trás. E o que é que Deus fez? Porque Deus não avisou antes que se ela olhasse para trás ia transformá-la numa estátua de sal. O Senhor falou isso? Não. O Senhor só disse uma coisa, não olhe para trás. Obediência, meu querido. O que aconteceu no Jardim do Éden? Pode fazer o que quiser aqui, irmãos. Só não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Como é que a pessoa, sabendo que vai morrer, faz um negócio desse?
Estamos nós aqui hoje, né? Com dificuldade, corpo corruptível, envelhecendo, dor aqui, dor na lombar, pé, sede, dor de cabeça, né? Esse corpo vai ser substituído, a nossa esperança, por um corpo glorificado. Mas isso aqui é tudo fruto do pecado. Se a ordem não olha para trás, se você olhou para trás, amado, você está fazendo a mesma atitude que Eva fez. Você está colocando em dúvida a palavra de Deus? Acabou. Morreu e ficou como monumento, vamos dizer assim, não tem mais esse monumento, né? Mas na hora, depois que alguém, né, os arqueólogos da época, foi lá, tinha uma estátua de sal. O sal não tinha refrigério, né? Freezer, não tinha nada disso. Tá? O sal já foi moeda, o sal já foi um monte de coisa. Deus, quando compara a igreja como sal, é no sentido de salgar, de dar sabor, mas tem várias utilidades. No caso, vamos dizer assim, primário, você coloca sal num boi andando, aquela parte boa, 100, lombinho, não sei o quê, lombinho é porco, né? Tal, você coloca sal? Não, mas você coloca sal na carne depois que ele está morto, porque conserva. Vivo você não coloca, é depois que você corta, pega a carne, o sal vai conservar aquilo para o churrasquinho da próxima semana. Deus falou assim, ó, isso é um monumento à morte. Desobediência igual à morte. Desprezou a minha palavra é igual à morte. Está com saudade das coisas do mundo, amados? Né? Essa é a pergunta. Você já fez o mais difícil, sair de casa, você já está quase lá. Né? Seria algo assim como chegando na porta do céu. Ai, meu Deus, estou com tanta saudade. E ela se transformou como num monumento. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim, ó, ele não vai entrar em detalhes, ele só diz assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló, hein? Porque qualquer judeu israelita sabe que ela se transformou no estátua. Deus transformou ela num estátua de sal para ficar conservada e dizer, aí tem um morto. Por que morreu? Porque estava com saudade. O mundo, amante mais do mundo do que de Deus. E não dá para a gente amar mais o mundo do que a Deus. A gente está no mundo, mas nós não somos do mundo. E foi por isso que Jesus orou a oração sacerdotal em João 17. Senhor, peço que os livre do mal. Eles estão no mundo, Senhor, mas eles não são do mundo. Peço que os livre do mal. E o Senhor tem nos livrado até o dia de hoje. Porque não há mal maior do que você perder a sua salvação. Foste comprado por bom preço, não vos façais escravos de homens. Não é isso? Amados, existe, até coloquei por ilustração aqui, existe uma estátua do rei Davi, nobre, né? Lá em Florença, na Itália, terra do pastor Carlos, foi esculpida por Miguel Ângelo. Era uma peça de mármore inteira, pouca gente, nenhuma pessoa queria fazer aquilo. Miguel Ângelo topou e aceitou. Aí no século XV ele começou, não deu certo. 16 ele foi e concluiu. Está lá em Florença. Claro que ela já foi refeita, braço. Teve muita gente que já quebrou aquilo ali, propositadamente. Por quê? É uma foto do rei Davi, como se tivesse uma coroa, nu, um homem forte, virou. Aquilo ali é o quê? É uma ode, vamos dizer assim, a masculinidade e a um homem vitorioso. Uma obra feita a pedido lá da igreja, dos nobres, ele fez essa obra, né? Vida, é bom? Que diferença da estátua de sal, né? A estátua é um homem, o rei Davi, amados, se você tiver curiosidade de ler 1 Samuel, 2 Samuel, ele não perdeu uma guerra lutando por Israel. Não tem nenhuma guerra perdida. Lê lá, me diz qual foi a guerra que ele perdeu. Lutando por Israel. As maiores guerras eram dentro de casa. Aí é outra coisa. Mas, em nome do Senhor dos Exércitos, desde a época de Saul, é ele que entrava e ele que saía. E as mulheres cantavam, né? Para ele, Saul ficava irritadíssimo. Saul tentou matar inúmeras vezes. Né? Existe essa estátua, amado. Quando o Senhor fala, lembrem-se, ele está dizendo, no grego, amados, aprendam a lição a partir de eventos passados. Tem esse significado. Ou,
prestem muita atenção. Por isso que ele não entra no detalhe, porque ele pressupõe que todos saibam a história da mulher de Ló. Prestem muita, porque não vai dar tempo de você na hora, vou descartar o mundo agora, porque não tem aviso. Um dia após o outro é igual, amanhã não tem aviso, não tem uma mudança, existem sinais. Jesus falou, dia, hora, essas coisas não tem, tá bom? Então, queridos, indo para a última página, não para a última frase, mas estamos terminando. A palavra de Deus diz, queridos, que Deus teve compaixão de Ló. Porque Ló estava lento. Ló, para sair, estava difícil. Ele teve quase que ser arrastado pelas mãos. Se é que não foi assim, quase que literalmente. Deus teve compaixão. Tá, irmãos? Isso foi olha, Gênesis 19, 29, sabe o que é que tem? Deus se lembrou da oração de Abraão. Olha a intercessão. Deus livrou Ló porque Deus se lembrou da oração de Abraão. Gênesis 19, 29. Nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, assentado à destra do Pai, que intercede por nós, Jesus Cristo. E o Espírito Santo também intercede com gemidos inexprimíveis. Olha que intercessão. O que interessa para nós? Estarmos ligados a Cristo. É por isso que ele está intercedendo. Então, mesmo cansado, mesmo devagar, continuemos firmes, amados. Continuemos firmes. Vamos só ler aqui o versículo-chave que eu falei, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que diz o 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Aí Jesus vai e fala, lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que ele está dizendo? Não olhe para trás, amado. Esquece as coisas passadas. Eu tenho que pegar meu smartphone. É um iPhone 18. Nem sei se existe ainda, 18, 17. Entendeu? Não tem tempo para isso não, amados. Ele vem, ele fala isso, e em seguida ele diz, lembra da mulher de Ló, hein? Esse negócio de voltar para pegar não sei o quê. Peraí, eu vou para a fila do banco. Não dá tempo, amados. O que Deus está dizendo quando vem, quem está na obra de Cristo, quem está em comunhão, será salvo. Quem estiver fora, não vai dar tempo de qualquer... O Senhor está falando aqui de prioridade, de velocidade, de definição em cima do muro, não dá. A mesma coisa o versículo seguinte, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Não é? Será que a mulher de Ló tinha um método mais eficaz? Olhou para trás? Não, eu tenho um jeitinho sim de me salvar. Dá para driblar aqui, não sei o quê, depois eu encontro meu marido por lá. O que Jesus diz? Vai perder a vida. Não tente salvar a sua vida pelo seu método, porque o homem não se autossalva, nunca. Nunca ele vai se autossalvar. A salvação vem do Senhor e pertence ao Senhor. Não é? Então, os versículos que antecedem o lembre-se, como que segue, está relacionado com o lembre-se da mulher de Ló. Não volta para pegar nada, entendeu? Às vezes estamos caminhando, agora eu vou fazer aquele sonho que eu tinha quando eu tinha meus 20 anos, agora vai dar para fazer. Será que é para se ocupar disso mesmo, amado? Pergunta a Deus primeiro, calma. Pode ser que um dia aquilo ali vai tomar tanto o teu tempo que Jesus vai representar o que Paulo escreveu para Timóteo. Teu hobby e Jesus de vez em quando. Aí é só aparência, tá? Não dá tempo. Exemplos aqui para nós terminarmos na vida do apóstolo Paulo, que os irmãos não precisam ir. Filipenses 3, de 12 a 14. Filipenses 3, de 12 a 14 é onde Paulo vai dizer o seguinte, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fico. O que é que ele faz? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo não olhou para trás. Não é hora de olhar para trás, meu amado. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de olhar para trás. Não temos mais tempo para olhar para trás, para buscar coisas que não nos levam à vida.
Esquecemos das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E ele diz assim, não que eu seja perfeito. Ele fala essa frase. Mas ele diz, olha, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é em Cristo Jesus. E na carta, a segunda carta a Timóteo, no 4, 6-8, é quando ele já está velhinho. O cumprimento desse prossigo para o alvo se dá lá. É quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Meta cumprida, a meta de Jesus. Guardei a fé. Desde agora a coroa da vida me está reservada, me está guardada. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda de Jesus. O que significa, amados? Não basta saber que Jesus vai voltar. Você tem que amar a volta dele. Saber que Jesus vai voltar, tem muita gente sabendo. Mas ama? Ou vai voltar para trás? Vamos ficar de pé, a gente terminar, e eu convido os irmãos para abrir em Hebreus 10, 38, 39. Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Todos acharam? Diz assim, mas o justo, ou seja, aquele que é justificado por Jesus, pelo sangue de Jesus, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então pode recuar? Pode, está aqui na Bíblia. Aqui é que Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Ele fez como a mulher de Ló. Por isso que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque o justo, ele continua na caminhada. Pedrada, ele continua na caminhada. Escorregou, continua na caminhada. Caiu para cá, continua na caminhada. Está ferido, continua na caminhada. Precisa de um descanso, continua na caminhada. Não olha para trás. Vamos embora. Nós, porém, nós cremos que somos assim, não somos daqueles que se retiram para perdição. Olhar para trás é perdição, amados. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, amados? Aqui o que eu escrevi aqui como um chavão aqui, não é hora de não olharmos para trás, amados. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de olhar para trás. Amém? O que temos pela frente é muito valioso. Só uma eternidade com Deus, né? Quanto vale isso? Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pastor Carlos, por favor.